você, seja muito bem-vindo ao Papo Cloud. Eu sou o Vinícius Perro e nesse episódio a gente vai falar sobre, normalmente, uma área que provavelmente você não olha tanto assim, mas que é altamente impactado. A gente está falando de seus data centers, mas mais ainda falando sobre a energia que faz com que ele ligue, com que ele funcione, energia de qualidade, mas equipamentos de qualidade, de ponta, que fazem total diferença para a continuidade de negócio. A gente fala muito de computação em nuvem, mas a gente brinca nos bastidores que a computação em nuvem nada mais é do que um data center de terceiro. E conhecer bem essa estrutura vai nos ajudar realmente a pensar diferente e entender como montar a sua estratégia de continuidade de negócio desde a sua fundação. E para isso eu conto com a participação do Davi Lopes, que é diretor de distribuição, Insight Sales e transformação digital da Schneider Electric. Davi, seja muito bem-vindo aqui ao Papo Cloud. Muito obrigado estar aqui com vocês para a gente ter esse bate-papo. Eu que agradeço, Davi. Davi, a Schneider eu já conheço de muitos anos de mercado e muito me alegra quando, na época que a gente visitava muito data center, vinha lá a marquinha da Schneider dentro do seu data center, dentro das famosas réguas de computadores, que não é só uma régua, obviamente, né, mas é um sinônimo mais legal que a gente coloca aqui no mercado. Mas muito provavelmente hoje tem uma geração muito grande, Davi, que já nasceu no data center em nuvem, então provavelmente nunca entrou em um ou ainda não teve a oportunidade de entrar em um. Mas eu queria que você pudesse apresentar aqui para a gente, Davi, um pouquinho do que é a Schneider, o que é a Schneider Electric, obviamente, como é que ela está posicionada no nosso mercado aqui no Brasil. Por favor. Show. E eu gostei do que você falou que, né, a nuvem é o computador terceiro. A gente sempre fala que a nuvem é o computador de alguém. Exato. Né? Não existe nuvem, infelizmente. A gente está acessando aqui, está no computador de alguém. Bom, a Schneider, para o lado de data center, ela adquiriu no passado uma marca globalmente chamada APC. Então, muitas vezes, quando a gente está num data center, nesse mercado de TI, quando se fala APC, é o sinônimo de energia crítica, sinônimo de segurança, de qualidade de energia. Então, quando você vê os produtos, você vai ver um APC by Schneider Electric ali. A Schneider é uma empresa global, líder no segmento de automação industrial, em data centers também. Nosso foco é trazer qualidade de energia, trazer o lema da empresa é o Life Zone, trazer que a vida esteja ligada em todos os elementos. Basicamente, para ser um resumo do que a Schneider trabalha em linhas de produtos, tudo que está depois da geração de energia, a Schneider só não gera. Tudo que está depois da geração de energia até chegar na sua casa, ou chegar num data center, ou chegar numa indústria, todo esse portfólio para controle e entrega de uma energia de qualidade é onde a Schneider está. Então, a gente tem mais de 30 a 40 mil SKUs. Então, Nossa. é um portfólio de produto bem vasto. Mas, mais recente, alguns anos atrás, a Schneider vem trabalhando muito com o lado de sustentabilidade. Então, Sim. a energia, a gente sabe que ela tem uma pegada de carbono, né, na sua geração muito, muito forte em vários países. Então, a Schneider vem com o conceito de apoiar não só que a energia chegue com qualidade, mas de uma maneira sustentável a todos os seus usuários. Fomos agora, esse ano, mais uma vez reconhecidos como a empresa mais sustentável do mundo pela revista Times. Então, um pouco da conversa a gente vai caminhar, sempre a gente vai caminhando por esse lado de sustentabilidade. Muito obrigado. É engraçado que você falou que só não gera energia, mas o restante da cadeia vocês estão participando ativamente e com insights, com inovação e tudo mais. Um portfólio de SKUs bastante amplo, né? Mais de 40 mil, como você citou. Eu poderia dizer que só não gera energia porque não quer, viu? É questão de foco, sempre é o core Ok. business. A gente não gosta de mexer com coisa que gira. Sempre fala isso. Quando você coloca a parte de geração, tem muito motor, tem coisa Verdade. mecânica ali que vai girar. Coisa que gira e se movimenta não é o lado da Schneider. A gente vai muito mais para o lado da eletrônica e do controle efetivo da energia. Perfeito, perfeito, Davi. Mas é importante ter foco. E a gente até vê, Davi, ultimamente, com o advento da computação em nuvem, que de fato foi um grande marco na tecnologia. Data center, de certa forma, não é tão novo assim. A gente já consome data center desde a época dos mainframes, desde a época dos famosos CPDs, né, que é o Centro de Processamento de Dados. Mas hoje a gente pode dizer que praticamente todo mundo tem um data center para chamar de seu, seja um grande provedor de serviço ou até mesmo as operadoras de telecom,
vários outros data centers. O Brasil tem particularidades enormes, então a gente tem provedores diversos, com necessidades críticas diferentes. E falar da matriz energética brasileira também já é um outro fator extremamente complexo. Uma coisa é o Nordeste, onde eu fico, outra coisa é o Centro-Oeste, Sul, Norte, enfim. Tem muita coisa acontecendo. Como é que você enxerga hoje o mercado brasileiro em relação a essa maturidade, quando olha, de fato, qualidade de construção de data center, obviamente, no fator de eletrônica, na parte mais onde a Schneider atua? Você vê essa maturidade já presente ou ainda é algo que está se construindo? Como é que está hoje, mais ou menos, essa maturidade? Não, é uma maturidade em construção, naturalmente, quando se compara com outros países. Ok, Mas o Brasil já possui grandes data centers sim. com qualidade assim, de último nível, onde naturalmente a Schneider participa. O que eu vejo tem muita oportunidade, porque a gente sai. Tem uma discussão muito grande ainda daquele momento de que todo mundo levou os seus dados para a nuvem, isso é fato, ocorre ainda. Grandes hyperscales, né, ainda em grandes construções, em desenvolvimento. Mas existe uma outra tendência que a gente gosta de falar, a gente pode explorar um pouco aqui também, que é o que a gente fala de edge. Você precisa ter uma latência em alguns processos de informação muito mais veloz, muito mais rápida. Então, existe uma repatriação também de dados acontecendo em vários segmentos, onde você, por exemplo, numa indústria, você precisa você pode ter todo o seu RP, Sim. tudo que você não precisa de uma latência muito grande na nuvem, mas quando você traz para processos ágeis ali dentro da indústria, você precisa ter o seu mini data center ali dentro para poder ter uma latência mais rápida. Exemplo simples, uma máquina que faz envase lá de refrigerante. A máquina é super veloz. Então, a decisão de todos os inputs ali, de todos os sensores, ele é muito rápido. E você vai precisar ter um processamento local para que essa latência, né, do dado aconteça muito rápido. Mesmo que você esteja numa superindústria que vai ter todas as camadas de software, ali você precisa ter uma decisão muito rápida. E aí depois, naturalmente, para dados de reportes, para dados que você não vai precisar dessa velocidade, isso vai para a nuvem. Então, existe muito essa discussão, que tipo de dado, que tipo de processo eu preciso estar trabalhando com Edge, trabalhando nessa barreira dentro de casa, e que tipo de dado eu vou trabalhar dentro da nuvem. Então, isso leva a tendências de que dentro do Brasil, sim, no lado de cloud, estamos muito bem, né? Eu acho que a nuvem está muito boa. Existem data centers antigos, né, que estão se atualizando. A gente vai, com certeza, em algum momento falar de inteligência artificial aqui, que aí é um capítulo à parte. Com certeza. Mas é um ponto que você vê que só com essas duas grandes momentos, né, quando a gente fala de Edge, quando a gente fala de IA, é difícil de falar de uma maturidade. O que é a melhor maturidade? Sim, atingimos um momento, mas se você for colocar inteligência artificial, não estamos. O mundo não está, está em reconstrução. Quando você fala de Edge, algumas indústrias sim, porque já perceberam essa necessidade, outras estão refazendo a repatriação do seu dado. Então, numa ótica, olhando o país como um todo, eu vejo que sim, a gente está num bom momento. E quando a gente olha para o lado de infraestrutura energética, o Brasil ele tem um benefício muito grande. A nossa matriz energética ela é mais limpa do que todos os outros países. A nossa matriz poluidora ela é muito baixa no Brasil, né? A gente trabalha com muitas fontes renováveis de energia. Então, quando você olha esse perfil principal, onde um data center consome muita energia, o Brasil se torna um país muito atrativo para a vinda de data centers. Saiu algumas notícias, se não me engano foi na Folha de São Paulo, onde alguns países estão restringindo a abertura e criação de novos data centers por conta da matriz energética, onde se você cria muitos data centers, a matriz energética ela é poluidora, você aumenta o consumo de energia e o país ele deixa da possibilidade de entregar suas metas de redução de carbono. Então, uma coisa é uma escala, né? Uma cadeia que às vezes a gente não enxerga. Que eu quero lá no meu chat GPT ter uma velocidade super rápida, mas é o computador de alguém. Esse computador Mais está uma vez. onde? Né? Aonde está essa matriz energética? Tudo vem em uma cadeia, por isso que a Schneider tem um foco muito grande dentro do segmento de data center.
Engraçado você trazer esse dado, Davi, porque faz a gente repensar também e na nossa necessidade de hoje, né? Enquanto empresa, elas se digitalizam cada vez mais, consequentemente, consome mais poder computacional, seja dela própria ou de uma nuvem de terceiro, né? Mas se desdobra no final do dia em mais consumo de energia e a Exato. eficiência nessa camada operacional é extremamente crucial, por exemplo, como essa, para você atingir as suas metas de pegada de carbono, na sua redução e tudo mais. Como é que então vocês conseguem pensar esse problema e conseguir trazer inovação tão diferenciada que no final do dia ajude a consumir melhor, com mais inteligência e mais dados, passando dados que façam com que o cliente ele consiga ter uma decisão mais estruturada, porque querendo ou não, a energia elétrica não é uma coisa nova, assim, já está muito mais do que difundida no mercado, ninguém tem dúvida dessa tal tecnologia, que já foi amplamente já distribuída e divulgada e tudo mais, mas como é que a gente consegue inovar de um setor tão bem estruturado? Explica aqui pra gente. Bom, acho que começa lá no desenvolvimento de produtos, né? A Schneider já tomou uma atitude que hoje a maior parte dos seus produtos e todos que são lançados são produtos verdes. Então, desde a sua concepção até a sua produção, eu já te garanto que quando eu te entrego um produto, ele tem um selo chamado Green Premium. Então, na sua base, né, no seu escopo de quando você está fazendo aquisição de produtos, você já está contribuindo para que a cadeia, desde lá da produção, ela seja verde. Então, tem que começar por aí, né? Não só lá, a gente vai chegar lá no dado. Então, cria um data center. O conceito também dos produtos são que eles sejam mais eficientes. Então, tudo tem perda, né? Tudo no momento, principalmente quando a gente fala de data center, no controle, você tem a energia X que chega e você quer entregar o mesmo X, mas você tem produtos de Exato. controle aqui. Nesse momento, sempre a gente tenta trabalhar com a maior eficiência possível para que a perda, nesse momento, seja a menor, mas com maior controle. Então, aqui você já tem ganhos de eficiência energética. Quando você vai para outras camadas de dentro, um exemplo aqui de data center, a China tem um conceito chamado EcoStructure. Esse EcoStructure ele é trabalhado para todos os tipos de segmento, o data center é um deles. Explicando bem rapidamente, é super fácil de entender. Ele é um conceito de 3 camadas. Primeira camada de produto, como a gente comentou. Os produtos, nesse caso verdes, sustentáveis, mas produtos conectáveis. Produtos que tragam insights, tragam dados. Você vai para uma segunda camada, que é a camada de edge, que a gente comentou, que é a camada de atuação. Sim. Ele pega os dados, pega os insights desses produtos e ele vai atuar para que você comande uma válvula, comande um ar-condicionado, comande água fria, água quente. Você vai comandar por toda essa camada de edge. E vem para uma outra camada que é de advisors, a terceira, que é a camada de software. Basicamente, ela vai te dar insights de como ser mais produtivo, como ser mais eficiente. E aqui, nessa última camada, você consegue trabalhar um negócio interessante, um exemplo que vem sendo divulgado muito, que é a parte de gêmeo digital, aquele digital twin. Verdade. Então, imagina que é muito difícil você encontrar eficiência num negócio que já está rodando, onde você já fez projetos de eficiência, mas cada vez você precisa ser mais eficiente ainda. O Digital Twin ele te permite você criar o seu data center ou a sua empresa, o seu segmento, totalmente digital, e ali você faz testes. E se eu mudar o meu rack da posição A para a posição B, se eu mudar o ar-condicionado que ele está voltado por um lado, hoje o meu ar-condicionado é em row, eu vou trabalhar ar-condicionado perimetral. Você consegue fazer várias simulações para poder identificar aonde que você vai conseguir reduzir a sua carga térmica e ser mais eficiente. Onde que tem o maior consumo de um data center hoje, isso às vezes não fica claro para as pessoas, é na parte de arrefecimento, de cooling, que a gente fala. Verdade. Porque tudo esquenta. Então você coloca lá os servidores, agora os servidores de AI vão esquentar muito mais, né? Tudo que você tem um processamento, ele gera calor. E se ele gera muito calor, ele vai se danificar. Então você precisa manter uma temperatura adequada. Ali é o vilão de consumo de energia. Então tudo o que você está pensando é para que você consiga
ter o aquecimento, que vai ser natural da operação, mas como você consegue ter o melhor arrefecimento possível ali em loco dentro daquele servidor, ou daquela switch, daquele banco de memórias ali. Então, essa é a briga contínua do desafio de quem está trabalhando com IT, trabalhando no data center. Então, dentro dessas camadas, então, de novo, tendo produtos eficientes, produtos que vão trazer uma eficiência energética fácil, que vai ser facilmente conectável em várias camadas de controle para eu atuar rapidamente quando eu tiver identificar alguma situação, e camadas de software que vai me dar insights de como ser melhor, isso é o EcoStruxure. Eu posso trabalhar em todas as camadas ou só em uma delas, mas, obviamente, quando a gente trabalha todo o portfólio, né, da empresa, trabalha todo o portfólio completo, ali eu consigo atingir esse sweet spot, né, de ser o mais eficiente possível com a minha base atualmente em uso e mirando para o futuro. Então, porque esse é um pouco do conceito que a gente trabalha hoje, como a gente consegue chegar nesse ponto doce. Você está falando aí, eu fico imaginando assim, o ápice da tecnologia, né? Que cada camada tem a sua influência direta e indireta, essas correlações, e vão trazendo insights, vão trazendo dados, né? Você citou do Digital Twin, que de fato a gente vai considerar assim, uma plataforma que entrega muito valor, que de fato ninguém faz uma fábrica, você citou de uma engarrafadora, né? Ninguém constrói uma segunda linha de montagem para experimentar e testes e manutenção. Ninguém faz isso, pelo menos eu não conheço. Se alguém conhecer aqui, deixa nos comentários. Mas essa experiência de você ter um gêmeo digital consome bastante energia, associado agora à tal da inteligência artificial, generativa também, consome mais um tanto de energia, e essa eficiência, Davi, ela é no detalhe. Podemos dizer que se o gestor ele tem essas stacks muito bem desenvolvidas e orquestradas entre si, cada ponto percentual que ele consegue trazer ali é um impacto enorme para a cadeia como um todo. Então, é no detalhe que faz a diferença? É muito, muito. É o detalhe, e cada ponto ali que você consegue reduzir, você consegue ser muito mais eficiente lá na sua conta energética, que para essas indústrias é muito, muito, muito relevante. E não só isso, você pode chegar no supra-sumo, você usa tudo e fala, cara, não existe mais do que eu fazer dentro de casa. Você pode fazer fora a compra de outros tipos de energia, né? Então, mercado livre de energia. Então, você sempre consegue trabalhar ambientes multidirecionais para que você chegue nesse parâmetro de eficiência. Até o momento que você fala, vou ter que ampliar, não tem jeito, né? Vou ter que trabalhar mais. E cada vez mais, né, a gente vê novas tecnologias que são mais consumidoras. Então, a gente precisa ter empresas como a Schneider do outro lado que fala, tá bom, o mundo é um só, não existe terra B. Como que a gente vai conseguir manter a nossa evolução que a gente quer de dados, cada vez mais velocidade, mas mantendo a sustentabilidade do planeta e fazendo mais com a nossa energia, né? Fazendo mais com o que eu tenho hoje. Então, esse sempre é o ponto de discussão. Eu tenho dúvida de quem está nos ouvindo aqui, vendo hoje, é uma dor, né? Você precisa de mais capacidade computacional, mas você quer reduzir custos ao mesmo tempo, e você tem lá uma cobrança cada vez mais, né, de órgãos para que você seja sustentável. Então, como equilibrar essa balança sempre é um desafio muito grande, e a Schneider está aqui justamente para poder apoiar nesse sentido. É engraçado fazer um grande disclaimer aqui, Davi. A gente fala muito do consumo de energia elétrica, beleza? É o foco principal e tudo mais, mas também a saúde do equipamento ele é super importante, porque são equipamentos ultra sensíveis à qualidade de energia. Então, você garantir não só os termos mais tecnológicos aqui, as amperagens, as voltagens e tudo mais, mas você garantir que a energia que ele receba, de fato, faz com que o equipamento dure mais. E, de novo, usando o seu exemplo de uma linha de montagem ou de uma linha de engarrafamento, aquele equipamento não é um equipamento que você normalmente vai ali na esquina e compra 2 e manda entregar. São equipamentos caros, que levam tempo, tem que ser produzido com uma ultra especialização e especificação. Então, isso também é um valor agregado que vocês conseguem colocar na discussão com o cliente sobre esse aspecto que, olha,
seu equipamento aqui é legal, mas tu não compra ali na esquina e pede para entregar pelo delivery não, né? Infelizmente não tem iFood, não tem Pois Rappi é. que faz aí esse tipo de entrega numa velocidade super rápida. Quando a gente falou lá, então, EcoStruxure, camada de advisor. A gente falou de camada de advisor quando você está olhando para frente. Você quer melhorar a sua eficiência, ou você vai, como você bem colocou, vou criar uma nova planta, como que eu consigo ser mais otimizado? Mas e a planta que está rodando? Né? Então, essa pergunta, o que já está girando? Você tem outros softwares, tudo que você consegue plugar nessa camada, para muita parte de manutenção. Tem um exemplo em data center, que é o EcoStruxure IT que a gente tem. Então, nele, o primeiro ponto é muito legal, que todos esses softwares são agnósticos, tá, Vinícius? Então, o que é o agnóstico? Eu preciso ter toda a minha planta Schneider para que ele se converse e eu consiga ter os benefícios? Não. Então, Muito toda essa bom. camada de software, independentemente do tipo de marca que você esteja, se ele te entrega o dado, que eu preciso do dado, se ele te entrega a informação, eu vou conseguir monitorar. Então, quando a gente fala num data center, aí o exemplo aqui de UPS, né, que são os famosos no-breaks. O no-break tem a vida útil natural dele porque tem uma bateria. A bateria ela tem uma vida útil e vai depender muito de como você usa. Então, aqui tem eu até vou usar um termo que eu ouvi ontem. Ontem eu estava na Startse com o pessoal, a gente estava falando justamente de inteligência artificial, e tem um termo que eles usam que é como se fosse o prejuízo da média, né? Então, quando você chega, fala lá um ar-condicionado, a revisão do seu carro. A revisão do seu carro você tem que fazer a cada 10 mil quilômetros, você vai e faz. Depende. Se você colocar sensores exatamente, entender como que está o fluido de óleo, como que está todos os aspectos, pode ser que você vai ter que demorar 20 mil, 30 mil quilômetros, porque Ok. a forma de uso é diferente. Ou se você é um cara que faz off-road, você está no barro, na água, etc., o clima, a água, você vai ter que fazer a cada 5 mil. Então, essa média, né, quando você coloca em termos de manutenção, é muito crítico. Você simplesmente achar que um equipamento você tem que trocar de X em X tempo porque é lá o que está no guia do fabricante. Quando você coloca a inteligência, você coloca todo esse sensoriamento e um advisor, ele vai olhar, no exemplo da EcoStruxure IT, ele olha a temperatura que está trabalhando o seu UPS, a quantidade de carga, e ali ele começa a te falar, olha, se você continuar trabalhando dessa forma, você vai ter que fazer uma manutenção em X tempo. Então, é muito mais amigável para gerenciamento de manutenção, para você saber quando você vai se programar para evitar uma falha, do que simplesmente, olha, é aquele tempo e pronto, acabou. De novo, você não está sendo eficiente, você não está usando o máximo possível daquele equipamento para que você reduza custos, mas, de novo, no lado ambiental, se você vai ter que trocar uma bateria, Nossa, você está impactando o meio ambiente. Você tem o verdade. custo, mas você está impactando o meio ambiente. Então, como que você consegue, de novo, esse sweet spot, você usar o máximo possível e que não te traga prejuízo, não te traga paradas, mas a única forma de você ter isso hoje é com uma camada de advisor, com uma camada de software, tendo tudo conectado. Então, sim, tem softwares para justamente esse gerenciamento de ativos também, para te ajudar em manutenções. Você falando assim, Davi falou assim, pô, porque não tinha isso na minha época, viu? Porque Sem esse dúvida, não é mais a tabelinha ali, falar quando que fez a manutenção, né? Você vê hoje, era que nem, aquela. entre aspas, porta de banheiro, né? Você vê lá no shopping. Tem a porta de banheiro que tem lá, o cara passou, viu, fez os checks. Ok. Imagina se tudo isso é digital. Você tem o sensor que sabe quando você precisa fazer a manutenção ou a limpeza ali. Nossa, traz um panorama totalmente diferente e deixa para mim, pelo menos, um insight enorme aqui, Davi, porque se você tem a capacidade de fazer um monitoramento não pela média esperada de uma medição global que fizeram, mas da sua realidade, a sua capacidade de... Isso até entra num cálculo de retorno sobre investimento, né? Sobre o tal que a gente tanto faz aqui, ROI, TCO, para justificar aquele investimento, porque às vezes um uso não adequado daquela estrutura, ela está degradando o equipamento muito mais rapidamente. Então, aquela previsão de que, não, isso aqui vai durar 5 anos fácil, cara, normalmente não é assim, feito o uso do off-road, né? O cara está muito ali na trilha, muito na areia, na lama, e o equipamento está se degradando. Então, o cliente também ele percebe que tem um comportamento diferente da equipe dele, e fala assim, poxa, eu não tenho que ficar mais olhando
quando daqui a 3 meses vai ter a manutenção. Não, você vai ter um insight e aquele insight vai te direcionar conforme o seu uso. E criar um baseline da empresa. Faz sentido isso também? Totalmente, totalmente. E o que é legal, quando a gente fala dessas camadas de software, a gente está falando muito do que ajuda quem está ali no chão mesmo, na Sim. manutenção, fazendo o trabalho. Mas todos esses softwares, eles têm a visão para o C-Level. Porque é justamente isso. O C-Level vai querer falar lá quanto que cada real que eu coloquei, quanto que eu estou tendo de retorno sobre isso. Então, ali você tem os dashboards, você tem toda essa integração que vai ajudar a camada executiva, né, os executivos da empresa, para as melhores tomadas de decisão, baseado no dado que está lá dentro, lá na manutenção. Então, você quebra barreiras, né, você quebra camadas de que, às vezes, é muito difícil chegar a esse dado para a camada executiva, não tem a visão do que está acontecendo dentro de todo o seu ambiente. Então, isso traz essa clareza para todas as camadas. Quem está na operação, quem está na gestão, quem está na camada executiva. Então, isso sim ajuda todos os níveis da empresa para a tomada de decisão. E aqui, a gente falou de manutenção, né? A gente falou de quando eu estou vendo para o futuro, mas quando tange a parte de sustentabilidade também, que é uma dor, isso é uma dor. Eu converso muito com os times, a gente tem um time voltado para sustentabilidade dentro da Schneider, Legal. que o nome do time é Sustainability Business, justamente isso. Eles são, de certa forma, agnósticos também, que eles vão rodando em todas as unidades, encontrando oportunidades. Mas aqui tem uma dor básica, que é toda empresa quer se colocar como verde hoje, né? Virou uma tendência, isso é muito bom para o mundo, e se colocar, eu quero reduzir X milhões de toneladas de carbono. Por onde eu começo? Você cria uma visão, mas como fazer isso? Um dos maiores business dessa equipe é ajudar a gerar o plano. Ajudar a sentar na empresa, como advisor mesmo, consultoria, a gerar o seu plano de sustentabilidade. Depois você gera o plano, aí começa, tá bom, como que eu vou executar? Você nem vai começar a executar ainda, você vai começar a medir. Você precisa medir. É um erro muito grave das empresas de que tenta sair executando sem ter a capacidade de medição. E aí a gente volta. Como que você mede energia? Você tem que ter medidores, você tem que ter não só energia, mas todos os tipos de gases, água, né? Tudo que você consome. Você tem que conseguir medir. Depois que você mediu, aí sim, tem o dado de novo, para a camada de software. Jogo tudo isso dentro de um software que ele vai poder me ajudar a entender como que está a minha pegada de carbono, aonde que eu estou mais deficitário, qual que é o escopo de sustentabilidade que eu vou trabalhar. E aí, também dentro desses softwares, eu vou pedir ajuda aqui para os nossos amigos schneiderísticos no chat. O Resource Advisor, a gente às vezes fica com a mente ruim. Vários nomes na cabeça. O Resource Advisor é um software justamente para poder fazer justamente esse gerenciamento de recursos. Perfeito. E ele é muito legal, que aí quando a gente toca, vamos fazer essa bola vai, bola vem, quando a gente fala de inteligência artificial. Então, é um software, você coloca toda a capacidade de recursos que você tem lá e ele te fala, olha, como está a sua pegada de carbono, tudo, e aonde você pode melhorar. A gente lançou, no final do ano passado, um copilot para ele, com inteligência artificial, generativa, que você pergunta aonde que você consegue trabalhar melhor. Então, por mais que já era um software, que tinha os seus gráficos, tudo ele para quem não está só nesse dia a dia, para uma camada executiva da empresa, às vezes fica difícil saber exatamente aonde que eu vou tocar. A inteligência artificial generativa, ela vem para isso, facilitar essa conversa, né, a linguagem. Então, você, na sua linguagem convencional, você consegue perguntar para o software e ele te apoiar a ser mais sustentável. Então, aí a gente volta, você está liderando sustentabilidade e está usando também o AI para conseguir impulsionar cada vez mais a sustentabilidade dentro da energia. Cara, isso muda totalmente o game aqui, porque você traz um dinamismo incomparável, que já estava, assim, em termos simples, já estava muito massa. Agora, com essa camada adicional da inteligência artificial trazendo contextos, você não fica somente amarrado a entender o parâmetro do gráfico. Ok, é importante, tem que ter também. Mas você interagir com aquela informação e pensar em coisas que normalmente o gráfico por si só não traria. Então, eu acho que, de novo, é porque não tinha isso antes. Mas que bom que tem agora. Realmente, a gente está vivenciando
uma mudança, né, no mundo e no nosso mercado como um todo, que ela é muito legal viver essa época, né? Sem dúvida, o executivo de hoje ele tem um desafio muito grande que não é mais só fazer um MBA de controle e saber da empresa. Cara, você tem muitos dados para controlar uma empresa hoje. Principalmente vou falar um data center, mas se for falar qualquer tipo de indústria hoje, você tem o seu cockpit, Sim. ele é muito grande, tem muitos botões. Então, o AI ele chega, né, principalmente nessas camadas de software, para ajudar. Olha, eu vou te dar exatamente o que você precisa olhar agora para uma tomada de decisão mais rápida. Então, a gente criou esse mundo hoje. Com certeza, várias empresas aí vão trabalhar com Microsoft BI, Tableau, etc. A gente adora ver gráficos. Mas a quantidade de informação que é gerada hoje para uma tomada de decisão ela é muito grande. Então, quanto mais o AI entra nessa linha, e aí ele não substitui ninguém, tem esse conceito também, vai substituir as pessoas, né, a parte mais filosófica, mas não, ele te ajuda a concentrar mais dados e uma tomada de decisão muito mais rápida. Em todos os parâmetros, aqui foi o exemplo de sustentabilidade, Sim. ele tá entrando cada vez mais dentro desse parâmetro da nossa vida, e é um ciclo, né, quanto mais a gente usa, aí volta para o tema lá de consumo. O AI consome 10 vezes mais do que um serviço computacional normal hoje. A gente volta para a eficiência, volta para a geração, então é um ciclo interminável. Verdade, verdade, Davi. E me recorda muito também que cada camada, ou cada stack tinha os seus relatórios, os seus dashboards muito específicos e era isolado. Eu via no passado que a informação de um analista era diferente de um cara de manutenção e, vez ou outra, alguém pincelava ali no Excel e mostrava um C-Level. Algo muito raro. Mas na tua fala aqui, para mim fica muito mais interessante o modelo de hoje, nesse momento que a gente está vivendo, que todas as camadas da organização, do C-Level até o operador do ambiente, tem informação que são informações conectadas. Então é um desdobramento de cima para baixo, lateral, enfim, não Sim. importa se é norte, sul, leste, oeste, todo mundo vai receber a mesma qualidade da informação, obviamente em formatos diferentes, em decisões diferentes, mas vai ter um desdobramento melhor. Cara, isso eu já fico muito mais tranquilo, porque operacionalizar isso no passado não era tão fácil, porque são coisas diferentes, são tomadas de decisões diferentes, e de repente você está com o CFO, falar sobre um dado desse, o cara, enfim, meu irmão, quanto é que custa isso aí? Ele só queria saber disso, né? E hoje não é assim, e os gestores estão muito mais preocupados com essas informações. Olha, do coração, eu vou pro lado realmente coração, meu lado gamer, né? Opa! Quando na minha faculdade, eu fiz engenharia elétrica e no meu TCC eu lembro que a gente falava sobre gaming na nuvem, né? Sobre você conseguir jogar sem ter um console, você jogar multiplayer com vários amigos, várias pessoas. E, cara, isso era tão distante. Então, assim, até pessoalmente, para mim, isso era tão distante. Por mais que eu estava estudando isso lá, né, apresentando no TCC, mas era muito distante eu ver isso. Hoje, cara, eu vejo que isso está na mão, né, no seu celular. Recentemente comprei um projetor que eu tenho um console do videogame ali dentro e você Caramba! pega um jogo que no passado você precisava ir numa banquinha lá comprar e hoje você tem disponível. Então, a computação em nuvem, para mim, pessoalmente, né, entra muito nesse lado gamer que eu adoro, de você conseguir ter acesso a uma biblioteca, e aí a gente vai para o lado de gamer ou para o lado de qualquer tipo de conhecimento que você queira ter, o acesso muito fácil. E eu fico muito feliz de ver o mundo caminhando para isso, de que o acesso à informação ele seja muito mais aberto para todos. Naturalmente, a gente ainda existe desigualdade social Sim. dentro do nosso planeta, nem vou falar dentro do nosso país, mas eu sinto que a computação em nuvem ela traz um parâmetro de igualdade, né? Até no lado social. Então, no meu lado gamer, eu consigo acessar tudo que eu quero
de jogos, independentemente aonde está isso. Eu tenho uma biblioteca imensa que eu não consigo jogar hoje, né, porque a gente está falando, né, um filho pequeno. Ok, um detalhe à parte, um detalhe à parte. Não vamos entrar nesses detalhes. Mas quando eu olho essa democratização do dado, né, ela traz um negócio onde, quando a gente era... quem é mais velho vai lembrar lá da enciclopédia Barça, vai lembrar das enciclopédias, né? Quando você traz essa democratização onde você tem todos os dados possíveis na nuvem, com acesso fácil por conta da nuvem, né? Se não esse conceito não existisse lá no passado, a gente estaria num outro tipo de era. Agora eu vejo a era pessoal de você conseguir... tem muito dado, tem muita informação. Então, o ChatGPT veio justamente para isso. Ele é um zip, né? Ele zipou toda a informação da internet e te entrega de uma maneira fácil você falando com ele. Não sei o que vai ter isso no lado gamer, né? Vamos ver as próximas evoluções para isso. Mas realmente é um caminho sem volta, que eu sou otimista por natureza. Eu vejo que é um caminho onde realmente ele traz mais benefícios para a sociedade do que qualquer teoria do caos que possa vir aí. Gostei. Gostei demais. Davi, cara, adorei aqui a sua participação. Obrigado por trazer aqui a audiência do Papo Cloud um pouquinho do que é a Schneider. É bem pouquinho mesmo essas falas. Enfim, como você mesmo citou lá no início, são mais de 40 mil SKUs de produtos, então dá pra gente fazer 40 mil episódios no mínimo fácil aqui. Fácil. Isso aqui é só o ponto, o primeiro start que a gente está dando, mas muito obrigado pela sua participação, portas abertas e volte mais vezes, viu? Com certeza. Muito obrigado pelo convite, fico à disposição para a gente ter outros bate-papos, mas muito obrigado pelo bate-papo. Eu que agradeço mais uma vez. E você que está vendo ou nos ouvindo, o que você achou do bate-papo aqui com o Davi? Conhecia a Schneider? Provavelmente sim, de nome, mas agora sabe um pouquinho mais do que elas fazem e do que ela pode entregar para você. Se é pegada de carbono que você quer discutir, entre em contato com o pessoal. Quer melhorar suas stacks de monitoramento e gerenciamento, seja do seu dataset, da sua linha de produção, não importa. Entre em contato com o pessoal também. O pessoal é fera, sabe muito do que estão fazendo e, melhor ainda, entregando valor em todas as camadas de operação, desde o C-Level à operação. Isso é muito legal. Não é qualquer um que faz com essa excelência não, viu? Isso eu garanto 100% aqui que já é experiência própria, vivência própria. Se você chegou até aqui, deixa um comentário, compartilha esse episódio, sempre vai bem, não é verdade? Obrigado pela sua participação e audiência. E aí, tá na nuvem?